Capítulo 12. Certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. Atualmente, queridos, o termo missão tem sido usado com bastante frequência no meio evangélico, mas nos sentidos diferentes. Ouvimos falar de missão integral, enfatizando que o evangelho de Cristo alcança a pessoa toda, trazendo mudança para a vida do indivíduo e para o meio em que ele vive. Ouvimos falar de missões nacionais, enfatizando a evangelização e a plantação de igrejas dentro do país. Nosso irmão missionário Jair trabalha aí na JMN, Junta de Missões Nacionais. Ouvimos falar de missões transculturais, que enfatiza a evangelização e a plantação de igrejas em diferentes povos, diferentes contextos, mesmo que seja dentro do seu próprio país. Porque você pode fazer missão transcultural dentro do Brasil. Se você for trabalhar entre os povos indígenas, hoje com haitianos, bolivianos, você tem muitos imigrantes e há trabalho transcultural dentro do próprio Brasil. Então, quando você cruza uma outra cultura, outra língua, é um trabalho transcultural, fala-se de missões transculturais. Ouvimos falar de missões urbanas, que enfatiza a evangelização e a plantação de igrejas em grandes centros urbanos. O uso desses termos facilita a compreensão de um aspecto específico da missão, mas se não tivermos o devido cuidado, ele pode ofuscar ou pode atrapalhar o sentido da missão mais ampla, que é a missão de Deus no mundo. Os missiólogos chamam de Missio Dei. A missão de Deus é tudo o que Ele está fazendo para alcançar, redimir o homem, toda a criação, através do seu Filho Jesus Cristo. Essa é a grande missão de Deus no mundo. E eu gostaria nessa noite falar sobre a missão de Deus, baseado nesse texto de Gênesis capítulo 12, versículo 4, onde Deus chama Abraão para realizar a sua missão. É interessante notar, queridos, nesse texto, que Deus aparece a Abraão depois de Babel. Em Babel, Deus confunde as nações por causa da sua soberba, confunde a sua linguagem, elas se espalham no mundo, juízo de Deus por causa da soberba. Mas agora no capítulo 12, até capítulo 11, frustração, dilúvio, pecado, frustração e não há mais esperança. Mas como Deus tem promessa, capítulo 12, Deus chama o homem para que sua promessa seja cumprida, e ali há a solução de Deus para a humanidade, que já tinha sido profetizada lá em Gênesis 3. E Deus chama Abraão. Na sequência, no capítulo 12, percebemos que Deus tem um propósito de reagrupar as nações em Cristo e na linguagem do seu amor. E nós temos uma amostra disso em Pentecostes. O texto nos ensina sobre a missão de Deus, primeiramente, que Deus tem uma missão. Deus tem uma missão. E ali, nós vemos ali Deus dizendo para Abraão, o texto começa: disse o Senhor a Abraão. Não foi Abraão que chegou e disse: Deus, o que você tem para mim? Eu vou fazer tua obra, estou aqui, estou pronto, estou preparado. O texto começa: disse o Senhor a Abraão,
E Deus chegou para Abraão: eu te mostrarei, eu te abençoarei, tudo na primeira pessoa. A ênfase está na soberania de Deus, naquilo que Deus vai fazer, não é naquilo que Abraão vai fazer, não é na capacidade de Abraão, na fé de Abraão, mas naquilo que Deus vai fazer através de Abraão, através dos seus descendentes. E aí você vê uma ênfase na primeira pessoa: eu te abençoarei, eu te engrandecerei, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem. Deus que vai fazer, porque a obra é dele, a missão é dele. Então, a missão, queridos, antes de ser de Abraão, antes de ser de Israel, antes de ser da igreja, é de Deus, é dele. E é ele quem primeiramente tem um propósito de abençoar todos os povos da terra, através de Abraão, através do seu descendente, através de Jesus Cristo. E ali no texto: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Em ti serão benditas. É Deus que tem um propósito de abençoar as nações com o Evangelho. Foi Ele quem estabeleceu uma aliança, um pacto de redenção, na pessoa dos descendentes da mulher, lá em Gênesis, quando Adão pecou. Porém nós sabemos que isso é desde a eternidade. Deus aparece a Abraão para revelar a sua missão, o seu propósito. O que Deus tinha em mente? Que era a redenção de todos os povos da terra, através do Evangelho. A iniciativa é de Deus. Ele confiou a Abraão e aos seus descendentes essa missão. Ele confiou a Abraão e aos seus descendentes, Israel, os seus descendentes espirituais, que é a igreja. Nós somos os descendentes espirituais de Abraão, que temos essa promessa feita a Abraão: se tu uma bênção, em ti serão benditas todas as nações da terra. Esse propósito de Deus de abençoar todos os povos da terra, ele continua através de nós, porque nós somos o Israel espiritual, a descendência espiritual de Abraão. E Deus continua com esse mesmo propósito de abençoar todos os povos da terra, porque seu filho já veio e o Evangelho deve ser levado para que os povos sejam abençoados. Jesus, que veio para tornar possível a missão do Pai de abençoar todos os povos da terra, ele enfatizou aos seus discípulos essa verdade. Ele disse: outra vez vos digo, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Pai me enviou, eu vim para realizar a missão do Pai. O Pai tem um propósito de abençoar os povos, as nações. Eu também, e vocês que são descendentes, filhos do Pai, vocês devem continuar esse propósito do Pai. Deus entregou a sua missão ao seu filho, e o seu filho entregou a nós. Por isso a missão da igreja é realizar a missão do Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. É Deus quem primeiramente deseja restaurar o homem e toda a criação. Ele compartilhou essa missão conosco, ou seja, Ele realiza em nós, através de nós, através da sua igreja. A igreja não pode inventar a missão, ela não pode ter outra missão além da missão de Deus, que é abençoar os povos com o Evangelho de Cristo. A igreja tem uma missão porque Deus conferiu uma. A igreja é missionária porque Deus é missionário, e a igreja tem uma missão porque Deus lhe deu uma. Se é a missão de Deus, então deve ser centrada nele, no seu propósito, revelado nas Escrituras, de forma especial na pessoa do seu Filho. Portanto, qual é a missão da igreja? A missão da igreja é realizar a missão de Deus, de abençoar todos os povos da terra com o Evangelho do seu Filho Jesus Cristo. Quanto esforço, quanto tempo, quanta oração, quanto dinheiro, quanto empenho, quanto investimento estamos colocando nessa missão de Deus. Então, queridos, a igreja não precisa inventar a missão, porque a missão é de Deus, e Ele conferiu a mim e a você, e nós temos que colocar o nosso coração, a nossa vida, assim como Jesus, que veio para realizar a missão do Pai e colocou a sua vida, se deu e falou: agora, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Deus tem uma missão e conferiu a sua igreja, porque Deus tem uma missão e tem um povo para a sua missão, para o seu propósito.
E esse povo, Deus disse para Abraão: Abraão, de ti, versículo 2, farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Deus chamou Abraão e a sua descendência para cumprir sua missão. De Abraão, Deus formou uma nação, Israel, a fim de portar sua bênção para o mundo. Todavia, o povo que Deus estava formando não estava limitado a Israel, politicamente, geograficamente, porque o povo de Deus é espiritual. Israel era uma flecha para que Deus atingisse um alvo maior. O propósito da eleição de Israel não era fechado, era aberto, porque Israel era um alvo para que Deus alcançasse todas as nações da terra. O alvo de Deus nunca foi só Israel. Israel era a partir de Israel, no contexto que há o chamado de Israel, ao chamado das nações. Então Israel era a flecha de Deus para alcançar as nações. Então a eleição de Israel não era um fim em si mesmo, era um propósito de Deus para que de Israel viesse Jesus, e através desse descendente de Abraão, desse povo de Abraão, viesse Jesus e o povo de Deus formado agora de todos os povos da terra, para que todas as nações fossem abençoadas e Deus cumprisse a sua promessa. A igreja é a descendência espiritual de Abraão, como diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas, porque Deus chama de Israel espiritual, Israel de Deus. Então nós estamos aqui nós somos o povo de Deus para realizar esse propósito de abençoar os povos das nações. É através do povo de Deus, daqueles que foram chamados, redimidos no Cordeiro, que são filhos de Deus, o povo de Deus, independente da nacionalidade, da etnia, da cor, do sexo, porque o povo de Deus é um povo espiritual, não está ligado a uma nacionalidade. Nesse povo de Deus, há judeus, há palestinos, há brasileiros, há guineenses. O povo de Deus é um povo espiritual, e esse povo que está no mundo para mostrar a glória de Deus e a sua vontade, seu desejo de abençoar os povos. É esse povo que deve cumprir a sua missão. Israel, no Antigo Testamento, os descendentes de Abraão estavam caminhando e levando o nome de Deus para o mundo, e refletindo a glória, a santidade, a maneira que eles viviam separadamente, mostravam que havia um Deus separado, um Deus único, que queria abençoar Israel e abençoar o mundo. E nós, como descendentes de Abraão, espiritualmente falando, porque nós somos circuncidados em Cristo, somos esse povo, lá no Salmo diz: pede-me e darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Então no Novo Testamento, o povo de Deus, a igreja, é o instrumento dele para cumprir sua missão de salvar os povos da terra. Deus não vai alcançar essa promessa que ele fez a Abraão, de abençoar todas as famílias, não vai fazer isso através da ONU, não vai fazer isso através das ONGs, vai fazer isso através da igreja, porque através do seu povo, através de mim, através de você. E nós não devemos esperar que outros venham e preguem o evangelho, que outros venham e invistam financeiramente na obra de Deus no mundo. Nós devemos ser os primeiros. Uma grande luta lá na Guiné-Bissau, devido à pobreza, à dificuldade do país, as pessoas ficam falando: e agora? Nós não temos muitos recursos, como é que nós vamos fazer a obra? Nós vamos fazer a obra porque Deus é o dono dos recursos, e porque Deus vai dar os recursos, e Ele vai nos capacitar, e com aquilo que temos nós podemos fazer. Aquilo que você tem, põe o que você tem, Deus vai multiplicar. Ah não, nós temos que buscar lá. Vamos esperar ficarmos uma igreja grande, uma igreja rica, para fazer o trabalho de Deus? Não, é agora, é com o que temos. Porque nós somos o povo de Deus no mundo para realizar a sua missão. Deus tem um propósito de salvação em toda a terra, e usa a sua igreja para que esse objetivo seja concretizado. A igreja não pode se esquivar, ou seja, nós não podemos nos esquivar, pois faz parte da sua essência, da sua maneira de viver. E hoje, queridos, hoje não se usa muito o termo missões mais, porque dizem que o termo está desgastado. Usa-se hoje o termo missional. Por quê? Quando se fala de missões, muita gente pensa em sair de um país para outro, ou não atravessar o oceano. E para fazer missões, alguns atravessam o oceano como eu, mas alguns têm que atravessar só a rua. O Nicodemos tem que atravessar só a rua. Tem descrente na frente da sua casa?
Alguns não precisam nem atravessar a rua, tem que só levantar da cama, porque tem descrente dentro de casa. Eu creio que alguns têm aqui familiares que são descrentes. Então, queridos, nós temos que entender que como igreja, como povo de Deus, nós somos uma comunidade missional, ou seja, nós somos uma comunidade enviada ao mundo, tirada do mundo, mas enviada ao mundo para proclamar a glória, o poder, a salvação de Deus. E como comunidade, como igreja enviada ao mundo, alguns têm que atravessar o oceano, mas nem todos vão atravessar o oceano, mas todos estão vivendo como comunidade que deve mostrar a graça, o amor, o perdão de Deus onde está. Então na sua casa, atravessar a rua para ali também está seu trabalho como povo de Deus, uma igreja missional que deve ali mostrar que existe Deus, existe esperança e há um plano de salvação de Deus no mundo, e que esse plano é realizado em Cristo, e as pessoas precisam saber que Deus deseja abençoar, salvar, perdoar, restaurar, assim como te restaurou através de Cristo. É o seu grande propósito. E isso é preciso ser proclamado aqui, lá na Guiné-Bissau e em todo o mundo. E às vezes eu chego na igreja e as pessoas, não, agora chegou o missionário. Mas eu estou no meio de uma igreja missionária, estou no meio de irmãos que também vivem no mundo como missionários, como enviados de Cristo. Todos nós somos enviados. Nem todos são chamados, é claro, para serem pastores ou missionários em outro campo. Esse chamado é mais específico, mais particular, como Deus ele tem chamados específicos para o seu povo. Mas todo crente é chamado para ser o quê? Uma testemunha? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas. Isso é só para o pastor Paulo Serafim, para os Nicodemos, para todo crente em Jesus Cristo. É aqui que muitas vezes nós como igreja falhamos, porque criamos o nosso filho para ser um doutor, um advogado, um engenheiro. Bom, glória a Deus por isso. Mas não criamos primeiramente para ser uma testemunha de Jesus, como engenheiro, como advogado, como médico. Aí ele fica médico, profissão, e fecha a boca, cala, e não, eu não sou missionário, eu sou médico. Eu não tenho obrigação nenhuma de falar de Jesus, sou médico, sou engenheiro, sou advogado, sou motorista, sou pedreiro. Não, eu sou um simples pedreiro. Mas um simples pedreiro tem sua importância grande, e é uma testemunha, alguém que pode ser um instrumento. Todos já ouviram falar do pastor missionário Ronaldo Lindor aqui, a maioria já ouviu falar. Um grande homem de Deus, tem feito um trabalho missionário na nossa igreja. E um dia ele conta que chegou na Amazônia, lá no meio da Amazônia. Quem já foi lá na Amazônia aqui, andou naqueles rios da Amazônia? Lá carro não vale muita coisa, um bom barco que... Ele chegou lá, tinha um homem, um senhor simples, seu João, estava num barco. E aí o seu João disse, falou para a mulher dele, chegou o missionário fulano de tal, está aqui conosco, vamos fazer uma festa, comer um peixe assado e tal. Aí o pastor Ronaldo começou a conversar com ele. Seu João, quantos anos está aqui? Não, estou há tantos anos. Quantas pessoas você evangelizou? Não, um pouquinho ali, tem uma igreja plantada ali, tem outra lá embaixo e tal. Aí ele falou assim, deu vontade de se ajoelhar e falar, ora por mim, porque o missionário é esse que eu não tenho muito estudo, mas a igreja me enviou para cá, eu vim aqui porque pescar aqui no meio do povo, comecei a pregar, as pessoas começaram a se converter. Falei, Deus estava usando aquele homem, alguém que entendeu que poderia ser um instrumento de Deus, não tinha uma formação acadêmica, mas tinha disposição no coração de servir, de pregar, de ser testemunho de Jesus. Povo de Deus, Deus tem um povo para a sua missão, e cada membro com sua dom, habilidade. Queridos, nem todo mundo vai fazer o que outros estão fazendo, fazer o que o pastor está fazendo, mas cada um vai fazer conforme Deus vai te dar oportunidade, dons, talento. Alguém, pastor, estou limitado na minha casa, não saio mais, tenho uma idade já avançada, eu estou limitado, a única coisa que eu tenho aí, posso usar o telefone, agora tem um tal de zap, essas coisas assim, e vai evangelizando, dando conselho, dando uma palavra de incentivo. Gente desanimada, gente para baixo, toda hora tem aí.
E você sai na rua, a gente desanimada com o Brasil, com a política, e muitas vezes a gente entra na onda. De fato, o país está passando por dificuldade, mas se a gente entrar na onda, a gente vira uma comunidade de pessimistas, de gente desanimada. Porque onde você vai, o Brasil não tem jeito, o Espírito não tem jeito, e não sei o quê, e a gente vai, e não dá nenhuma palavra de esperança, de salvação, e não faz a diferença. Então a gente tem que acordar, porque nós estamos no mundo como povo de Deus, com a missão de abençoar. E para baixo, desanimado, as pessoas já estão. Ele não quer ouvir mais alguém entrar nessa onda. Então saia dessa onda do desânimo, do pessimismo que se instalou no nosso país. É claro que nós vamos fugir da realidade, não vamos deixar de ser brasileiro, de combater as injustiças, essa corrupção, porque é parte do nosso chamado também. Mas nessa lida como brasileiro, nós não podemos deixar que nós somos representantes do céu e que há esperança além dessa pátria. O povo de Deus tem essa missão. Deus tem uma missão, tem um povo para a sua missão. Deus tem uma missão, abençoar os povos. Tem um povo para essa missão, eu e você, a sua igreja. E por fim, Deus proveu os meios para cumprir a sua missão. Deus chamou Abraão, vem, chamou sua descendência e proveu os meios necessários para que Abraão saísse da sua terra e caminhasse como peregrino, andasse na terra, criasse filhos, que sua descendência prosperou e Deus esteve sustentando Abraão e sua descendência. Abraão não sabia para onde ia, o que ele ia encontrar na terra, mas ele sabia que Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, ia com ele. Então ele tinha tudo que era necessário. O Senhor é meu pastor, nada? Muita gente interpreta o texto errado, né? O Senhor é meu pastor, não vai faltar nada. Não vai faltar água, não vai faltar açúcar, não vai faltar... Mas o texto não está dizendo isso. Deus pode suprir, mas não significa, para Jesus, para Paulo, faltou comida, Deus, se for da vontade dele. Quando o texto diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, significa, o Senhor é meu pastor, estou satisfeito, tenho tudo que é necessário. Pode faltar saúde, como Jó, mas Jó tinha o Senhor com ele, tinha tudo. Então quando você disser, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, entenda que o texto está dizendo, eu tenho o Senhor comigo, eu tenho o que é suficiente, porque nem só de pão vira homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Então se eu tenho o Senhor, eu tenho o que é suficiente. Pode faltar coisas materiais, pode faltar alguma coisa, mas não vai faltar o mais importante, que é a presença de Deus na sua vida. E a presença de Deus na nossa vida vai fazer a diferença, seja com abundância ou com escassez. Paulo na abundância pregava, na escassez, na prisão ganhava pessoas para Cristo, no palácio e pregava para reis, para pequenos, José, e assim continuava fazendo a obra de Deus. Na caminhada de Abraão e de seus descendentes, quantos inimigos se levantaram para atrapalhar, para impedir, para frustrar os planos, mas Deus estava suprindo. Faraó tentou destruir o povo de Deus e foi castigado. Os amalequitas, amomitas, moabitas tentaram destruir o povo de Deus e foram punidos. Balaão foi contratado para amaldiçoar, mas só pôde abençoar o povo de Deus. Herodes se levantou para matar a semente da mulher, o Messias, Jesus Cristo, mas Deus o socorreu. Satanás se levantou várias vezes para impedir que Jesus fosse à cruz, mas não conseguiu. Com sua morte e ressurreição, Jesus feriu a cabeça da serpente, proclamando a sua vitória sobre os poderes das trevas, abrindo as portas de salvação para todos os povos. Todos os meios foram providos, Deus proveu, sustentou o seu povo, seu filho veio, morreu, ressuscitou, ele foi ao céu, mandou o seu Espírito, e a igreja tem tudo que é necessário para que faça a obra de Deus no mundo, não falta nada. Jesus deixou tudo o que é possível para a igreja cumprir sua missão. Nós temos a palavra revelada para pregar, para nos orientar para pregar. Nós temos o Espírito Santo que nos capacita com poder para sermos testemunhas. O Espírito Santo que vai tocar no coração das pessoas incrédulas, que vai fazer com que um budista, um macumbeiro entenda o Evangelho e seja liberto, como muitos foram libertos no Brasil. Pastor, é difícil. Como é que você vai pregar? Já perguntaram para mim, como você vai pregar para um muçulmano falar de Jesus Cristo, se ele nunca foi, sempre foi ensinado que Deus não tem filho? Se não for a graça de Deus, o Espírito tocar no coração, como é que alguém que foi sempre ensinado que Deus não tem filho, você tem que falar para ele justamente que o plano de Deus é no seu Filho Jesus Cristo? E agora? É a hora do Espírito.
mas o Espírito foi dado. Aí você pensa que ele é mais difícil para aquela pessoa do que para você. Você pensa que era melhor. Se não fosse o Espírito na sua vida, tanto você como aquela pessoa, aquele budista, aquele macumbeiro, ou seja que for, ateu, ateia, ou o que for, se não for a graça, não tem conversão, querido. Muitas vezes a gente pensa assim, não, aquele fulano nunca vai se converter, coração duro, não sei o que e tal, não tem jeito. Aí teve jeito para você, seu coração era mole. A Bíblia diz que todos nós temos o coração de pedra, duro, né? O Espírito que amolece, quebra e nos dá um coração de carne, faz essa cirurgia espiritual. Então, queridos, nós temos o Espírito conosco. Deus constituiu a mim e você como testemunhas. As testemunhas têm dons, talentos, recursos, e através das testemunhas Deus capacita a igreja com recursos. Então tem dinheiro, é preciso que haja mais fidelidade, mais generosidade. Quanto mais fidelidade e generosidade, haverá mais recursos, porque fazemos missões com dinheiro também. Então é tudo, Deus deixou tudo que é necessário, não falta nada. E muitas vezes nós pensamos que o maior recurso da igreja para missões é dinheiro. Nossa igreja não tem dinheiro, ou não tem isso, não tem aquela estrutura. Mas o maior recurso da igreja para fazer missões não é dinheiro, é o próprio Deus com ela, é o Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vou para o Pai, mas vou mandar o Espírito. Então, queridos, o maior recurso de Deus para missões é o Espírito Santo conosco, para nos dar poder, para tocar o coração das pessoas. E nós temos Ele conosco. Temos que fazer a obra de Deus. Então Deus, quando dá uma tarefa para alguém, Ele dá a capacidade necessária para cumpri-la. Então Deus deu a missão para a igreja, abençoar os povos com o Evangelho de Cristo. Ele deu os recursos necessários. Ele deu o seu Espírito, a palavra, Ele deu as testemunhas, deu um mapa até os confins da terra. Não estamos perdidos, Deus está conosco para nos capacitar. Então pense nisso. Lembram de Josué? Moisés morreu, aquele grande líder de Deus. Josué falou, o trabalho é difícil, é cansado, será que é possível? Deus falou, é possível, Josué, porque assim como fui com Moisés, você com você. Eu te dei a tarefa, você vai liderar um povo grande de coração duro, mas eu vou estar com você. Igreja, querido irmão, ser uma testemunha, viver como filho de Deus, como uma testemunha de Cristo no mundo, não é uma tarefa fácil, mas não é uma tarefa impossível, porque o Deus que te deu a tarefa há de te capacitar, há de estar com você e vai te dar força para você glorificar a Deus e testemunhar dele com sua vida, com sua boca, com sua palavra. Então a igreja, nenhuma igreja pode alegar assim, pastor, missionário, eu não vou me envolver com obra missionária, não vou me envolver com plantação de igreja, com missões, seja no Brasil ou fora do Brasil, porque a nossa igreja é pequena, nossa igreja só tem um presbítero, ou nossa igreja só tem um diácono, e tal, e tal. Fala, mas sua igreja é a igreja de Deus? É. O Espírito Santo atua na igreja? Atua. Então, você tem recursos para fazer missões. É claro que Deus, tendo recursos e dinheiro também, isso nós usamos. E é necessário e importante, mas o mais importante que a igreja tem para fazer missões é, primeiramente, o próprio Deus com ela, o Espírito. E é claro que o Espírito vai dar ao seu povo fidelidade, generosidade, para que haja os recursos financeiros. Porque como é que vai comprar a passagem de R$6.000 se alguém não pôr a mão no bolso? Mas Deus vai mover os corações. E não podemos fazer, para nós encerrarmos aqui, só contar uma ilustração nessa questão que Deus move as pessoas. Aí, culto de missões, final o pastor pregou, orou. Eu não vou fazer isso agora, mas naquele culto era uma conferência missionária. Qual é a época que a igreja está fazendo conferência missionária agora? Aqui, agosto, setembro, agosto? Então havia uma conferência missionária e foi levantar uma oferta. E aí todo mundo orou e tal, vamos orar para Deus abençoar, e todo mundo vai à frente levar uma oferta missionária. E havia dois colegas irmãos visitantes de outra igreja, chegaram naquela igreja e estavam lá participando na hora da oferta também. Aí o irmão começou a orar, Deus, toca no coração desse povo, para que eles possam ofertar, para que eles possam investir em missões. Aí o colega dele cutucou assim e falou, você não tem vergonha na cara não? Você está orando para Deus tocar no coração dos outros? Você está com R$1.000 no seu bolso? Põe a mão no bolso. Você não precisa orar para Deus tocar o coração dos outros, ora para tocar o seu coração, porque você está com dinheiro e não está querendo pular para missões. Ele achou que
a responsabilidade era do outro, não era dele. E em missões, queridos, não tem isso. Ah não, a responsabilidade é do Paulo Serafim. Ah, ele estudou, não sei o quê, até escreveu um livro aí, não sei nem o que está lá. Deve ter coisa boa. A responsabilidade do pastor, ele vai lá para o Mackenzie, a responsabilidade é de fulano e tal. Não, em missões, na obra de Deus, a gente tem que entender. Deus me abençoou, me chamou para ser testemunha, a responsabilidade é minha. Se cada crente entender esse chamado de Deus para a sua vida e viver como alguém que é colocado para abençoar, foi abençoado para abençoar, a obra de Deus vai avançar no mundo. Então, queridos, hoje se fala muito de missão, todavia, falar de missão não é suficiente, é preciso viver, conhecer e praticar a missão. Então, nós temos que entender, Deus tem uma missão, alcançar os povos com o Evangelho de Cristo. Essa missão, Ele deu ao seu povo. Tem um povo para realizar essa missão, somos nós, eu e você, e temos os recursos, Deus nos deu o que é necessário, o que é preciso para que essa obra seja feita. Então, lá na Guiné-Bissau fala, põe a mão na lama. Sabem qual é o ditado correspondente no Brasil? Põe a mão na lama, põe a mão na massa. Ou seja, trabalhe, se envolva, participe. Então lá é muito usado. Quando alguém, você quer chamar alguém para trabalhar, põe a mão na lama. Bupui mão na lama. Isso significa, pega o trabalho e faça a obra de Deus. Então, vamos colocar em pé e pedir que Deus nos dê graça. Senhor, é com muita alegria e gratidão no nosso coração que nessa noite somos desafiados por Ti para participar do Teu grande projeto, que é a salvação dos povos, das nações, com o Evangelho de Cristo Jesus. Essa obra é Tua, mas o Senhor quer realizar em nós, através de nós. Todos somos chamados, somos participantes importantes dessa obra do Senhor nesse mundo. Todos nós vivemos para glorificar o Teu nome, para proclamar Jesus Cristo para as nações, com os dons, talentos, recursos e oportunidades que você tem nos dado, Pai. Nos ajude, para que não venhamos ficar de fora dessa grande obra, desse mover do Senhor nesse mundo, Pai. Abençoe esses irmãos, capacite cada membro, Senhor, cada pessoa aqui presente, para que possa, Deus, alcançado pela Tua graça, possa abençoar outros. E se porventura entrou alguém nessa noite, que ainda não experimentou a graça salvadora, libertadora de Jesus Cristo, que esse seja o dia oportuno, em nome de Jesus. E aqueles que já têm experimentado, que possam sair daqui para proclamar que o Senhor é bom, que grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio, por isso estamos alegres, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja e nos sustente, é o que nós Te pedimos e oramos, em nome de Jesus, amém. Pode nos dar, amados?